Olhando o título do vídeo, o que você pensa? Será que você está se perguntando aí, mas qual é a realidade? Todas as religiões falam de uma vida pós-morte, né? Eu acredito que até o mais cético acredita que existe algo após essa vida material, né? São pequenas camadas de pessoas que ainda acreditam que estamos aqui do nada e a hora que morrer acaba tudo e acabou, né? São poucas pessoas que pensam assim. E se você acredita no mínimo possível que existe um algo, é sobre isso que eu venho falar. Porque esquecemos de olhar para esse lado, estamos totalmente submersos a este mundo que é passageiro. Você concorda ou não? O que buscamos tanto? O que queremos tanto? Por que trabalhamos tanto? Por que juntamos tantas coisas? Por que queremos mais que os outros? Por que nos comparamos tanto? Por que nos competimos tanto? É atrás disso que estamos, mas será que é sobre isso? Então, através desse vídeo, eu te convido a olhar para esse lado e entender que se você tem certeza que essa vida é só isso aqui, a verdade é o que você enxerga, o que você pode tocar, esse vídeo é para você. Porque com certeza você não está conseguindo enxergar a realidade. Então fica no vídeo, porque esse é o intuito desse canal, fazer você olhar para lugares que às vezes você está deixando passar despercebido. Fechou? Então bora pro vídeo. Se você é novo nesse canal, seja bem-vindo. Meu nome é Rafael Malta e é um prazer estar fazendo esses vídeos, transbordando um pouco do que eu aprendi nesse período de 4 anos buscando o autoconhecimento. Quantas transformações ocorreram. Se você olhar os vídeos anteriores, você vai entender. E fique aqui, adicione o canal, curta os vídeos que eu tenho certeza que esse canal só tende a contribuir. Bom, gente, esse vídeo ele é muito interessante, até para mim também, porque é meio que um resumo desses 4 anos, porque eu me perguntei tantas coisas. Eu não sei se você já está no caminho do autoconhecimento, se você já despertou a consciência para poder enxergar de fato o que é real nesse mundo, né? O que a gente veio para viver, como a gente olha as coisas que nos acontecem. Mas quando a gente começa a despertar, a gente começa a nos modificar, né? A mudar o nosso padrão de comportamento, a nossa linha de pensamento, né? E a nos transformar de fato. As primeiras coisas que começam a acontecer quando a gente está nesse início dessa jornada é natural a gente achar que a gente tem que salvar as pessoas, que elas não estão enxergando as coisas, e a gente sai falando para amigos, para parentes, né? Tudo que a gente está vendo, está enxergando, e as pessoas não estão vivendo a mesma coisa, elas não enxergam as mesmas coisas. E de fato a gente fala, nossa, mas é tão óbvio, como é que eu não enxergo? E a gente não quer acreditar na verdade delas, né? A gente quer que elas acreditem na nossa verdade, que é o que a gente está vivendo. E com o tempo, a gente vai percebendo, pelo menos aconteceu comigo. No começo eu queria falar com muita gente, né? A pessoa encostava em mim, eu já começava a falar, e só que as pessoas não davam ouvidos. E eu ficava chato no final das contas, né? Porque não era o que ela queria conversar, né? Porque hoje eu entendo que se você não acredita em algo, é porque aquilo de fato que você está falando é a sua verdade, a verdade que você vive. São 3 verdades, né? A sua, a minha e a verdade central. E nesse mundo é a mesma coisa. Só que quanto mais você busca, mais próximo da verdade central você chega. Eu acredito que, enquanto humanos, não vamos chegar nessa verdade aí de entender tudo de fato, porque eu acho que nem precisamos entender tudo de fato, né? Precisamos entender só o que viemos aqui para entender e para viver. Mas, quando a gente começa a mudar, e a gente quer que as pessoas mudem, só que com o tempo a gente vai entendendo que a mudança é de dentro para fora, a pessoa precisa querer. E tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui, mesmo que eu estou dizendo para você que está distorcendo a realidade, tudo isso aqui é importante em algum momento da sua vida. Todos esses fatores são importantes viver eles. E de fato estamos aqui para viver esses fatores, mas não para morar neles, né? Não para acreditar neles até a gente morrer. O problema maior está sendo esse. A humanidade, ela não quer evoluir, ela tem medo da evolução, tem medo da dor, né? E aí fica vivendo nas ilusões. Então a gente precisa despertar e olhar para esses locais que a gente não via, levar consciência e entender que isso aqui tem um fim. E aí você também tem uma meta aqui, um objetivo. E aí? Será que o objetivo é só esse, só viver esse cotidiano dessa vida e ir embora sem ter feito quase que nada? Em prol do nosso entendimento perante a vida, do nosso entendimento perante a nossa família, perante o mundo, perante as pessoas próximas, longe, entendeu? Os animais, tudo que abrange aí, tudo que faz parte
universo gigante. Entendeu? Então, reflete sobre isso. Vou iniciar esse vídeo aqui de trás para frente. Normalmente eu falo durante o vídeo e faço uma reflexão no final. Vou fazer ela agora. Eu cheguei numa conclusão que as pessoas, elas não têm medo de morrer. Elas de fato têm medo de viver. Você consegue compreender isso? Por que ter medo de viver? Porque morrer, elas estão morrendo todos os dias com o tipo de vida que elas estão levando. Vivem na ilusão completa desse mundo, sabe? Não busca um meio de entender esse mundo de fato, de superar os seus sentimentos, os seus problemas no dia a dia, a sua saúde, entendeu? Parece que acumula um tanto de coisa e não tem força de poder romper isso aí. E por que as pessoas têm medo de viver? Porque para viver de fato, para não morrer todos os dias, precisa fazer isso. Precisa ter boa alimentação, precisa fazer atividade física, precisa cuidar da mente, entende? Precisa entender todo o contexto que a pessoa vive, precisa sair do vitimismo, precisa renunciar a muitas coisas que as pessoas fazem, entende? E as pessoas, pelo que eu percebo, não têm força para isso. Prefere viver a sua vida, né, fazendo as mesmas coisas todos os dias, todos os finais de semana fazendo as mesmas coisas, sabe? Não tirando tempo para si. Só investem em bons alimentos, boas bebidas, boas roupas, boas casas, bons passeios. Investem nisso. Mas em si, não investem. Não investe tempo de qualidade consigo mesmo para estudar tudo que está acontecendo. Estudar sobre nós, né? Não precisa entender do mundo, mas entender sobre você. Para de julgar as pessoas, entende? É muito importante. Então esse vídeo é um convite para você realmente olhar para isso, certo? Então eu vou começar agora, para não alongar tanto esse vídeo aqui. Vou falar dos 4 fatores que passamos na nossa vida. Em algum momento você vai passar, eu tenho certeza que eu acho que já passou pelos 4 fatores, mas às vezes a maioria das pessoas estão passando, já passou e não estão entendendo os porquês, tá? Então vamos lá. Então vamos começar pelo primeiro fator, que seriam os traumas. Esses traumas que a gente passa quando a gente nasce, tanto físico quanto emocional, são gravados na nossa memória. Isso gera padrão de comportamento, isso gera mecanismos de defesas. Eu já falei muito sobre isso, já falei sobre os mecanismos de defesa. Vou deixar alguns vídeos na descrição aqui que fala sobre isso. Tá? Se você estudar um pouquinho sobre o ego, sobre o consciente e inconsciente, você vai entender. Então, quando passamos esses traumas, porque na verdade, esses traumas, na maioria das pessoas, eles acontecem do 0 aos 7 anos, que são as primeiras provas, né, os primeiros acontecimentos que vão gerar vários aprendizados ao longo da nossa vida, da nossa jornada. E se você veio buscar alguns aprendizados, você fez o plano lá de revolução, né? Então você coloca, né? Você escolhe a família, você escolhe onde você vai nascer, você escolhe tudo. Então você sabe o que vai acontecer. Só que, lógico, a gente nasce, esquece de tudo e as coisas começam a acontecer. Esses traumas te prendem numa realidade. Elas te colocam numa realidade, numa bolha. Já é os primeiros parâmetros de vida que você tem. Já começa a formar as suas crenças, os paradigmas, né? Então, você começa a interpretar a sua vida do 0 aos 7 anos. Lá já existem estudos que comprovam, a própria psicologia, né, a própria ciência já comprova que do 0 aos 7 anos é formado o nosso ego, né? E dele para frente, aí a gente vai nos moldando, né? A gente vai, mas já está alimentado ali no nosso comportamento, do 0 ao 7. Então, esses primeiros traumas que acontecem na nossa vida é para iniciar essa jornada mesmo. Aqui é uma escola, vai precisar acontecer coisas para a gente ir aprendendo, evoluindo, só que em algum momento você vai ter que superar seus traumas. O que está acontecendo é que a criança vive o trauma, o adolescente não resolve, vive a rebeldia, vai para o adulto, muito menos, não quer resolver, aí começa a fazer outras coisas para ter um refúgio, né, dessa realidade, para não viver esses traumas, porque a maioria das pessoas, depois de acumular tantos traumas em fases, né, da sua vida, ela já está vivendo no automático mesmo, as crenças que já estão formadas na mente, já agem automaticamente. Então as crenças, para tudo que você for fazer, elas já são formadas na sua mente, entende? Então os traumas fortalecem todas essas crenças. Em algum momento, você vai ter que olhar para isso. O importante é a gente superar esses traumas. Aí sim, esse véu vai descortinando. E você vai entendendo por que viveu esses traumas. A maioria das pessoas nem sabe por que viveu e que vive traumas, entende? Então isso te prende, né? E você não enxerga a realidade de fato. Entende agora? Se você não supera,
Você vai ficar vivendo uma simulação aí o tempo inteiro de realidade, é igual aqueles óculos aqui, ó. Você não enxerga de fato o que você está fazendo, por que está acontecendo, aquilo não para de acontecer na sua vida. Repete, 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 e não para de acontecer. Então é importante superar os seus traumas. O que aconteceu na sua infância, na sua fase de adolescente, na sua fase de adulto, entendeu? Em qualquer fase da tua vida, tem que superar. Sabe? Eu não... Sabe essas pessoas que falam, eu não tenho que perdoar ninguém, né? Fez comigo, mas eu não sinto nada, né? Sente sim. É isso que eu estou te falando sobre os mecanismos de defesa do ego. Se alguém te ofendeu e você está frio com aquela ação da pessoa, pode saber. É um mecanismo atuante ali para você não viver com a dor, entende? Porque às vezes essa dor que essa pessoa fez você sentir está ligado com uma dor mais profunda lá da tua infância. Então, é meio que um efeito cascata. Então o ego já prende esse sentimento para você não ir vivendo aqueles mais profundos lá de trás, entende? É por proteção que ele faz isso. Mas se você não mostrar para ele que chegou a hora de você tomar controle dessa situação, chegou a hora de você se entender, sua vida pode ir tomando rumos aí, caminhos, né, que você não quer, indesejáveis, né? Porque o que você vive aqui fora é fruto do que você é aqui dentro. O segundo, e esse é o mais complexo de falar, são as drogas. Realmente elas desconectam a gente da realidade. Um dos fatores de eu falar que as pessoas elas têm mais medo de viver do que de morrer, e elas morrem todos os dias, é justamente por isso. Elas se drogam todos os dias. A verdade é uma só, o sistema sabe como isso aqui funciona, pessoas que têm o poder, né, nas mãos sabem como isso aqui funciona, e te dá uma enxurrada de ilusões, sabe? Uma enxurrada de drogas para você escolher qual você quer para sair da realidade. A verdade é essa. Você acreditando ou não. Eles obedecem às leis do universo. Porque se não obedecesse, as coisas não dariam tão certo para eles. O que é obedecer às leis do universo? Eles respeitam a sua decisão, eles não enfiam a droga na tua boca. Eles só mostram muitas drogas, né? E aí você que decide. É uma maré de opções de droga e umas gotinhas de coisas boas, né? É igual entrar no supermercado. 98% a 99% do supermercado é comida que não agrega. Mas tem lá seu 1% que agrega. Qual que você escolhe? É basicamente isso. Então, a fuga das pessoas hoje é da realidade. Prefere viver as ilusões, é mais fácil, né? É mais fácil para elas, não gasta tanta energia. Então, eu como muito, eu bebo muito, né? Eu uso qualquer tipo de droga. Então, as pessoas hoje são viciadas. Não são em drogas, são viciadas em fugir da realidade através das drogas. Entende? Então, é muito cômodo, né, eu não olhar para a minha vida. Só que eu tenho prazer de viver quando eu estou bebendo, quando eu estou comendo, quando eu estou jogando, quando eu estou usando algum tipo realmente de droga mais forte, quando eu estou fumando, entende? E aí, é mais gostoso viver assim, né? Eu tenho prazer. Só que esse prazer que você vive, ele é possível de viver sem nada disso. Só que para isso precisa de você iniciar uma jornada aí de autoconhecimento, autodescoberta, espiritualidade, entende? E entender de fato o que você está fazendo aqui, onde Deus está na sua vida. Então precisa desconectar, precisa renunciar, entende? E aí você vai ter que tomar suas decisões. Ou você vai ter momentos bons, ruins, saúde, doença, não é estável, sabe? Picos de temperamento, picos de problemas na vida, entende? Picos financeiros. Eu sei o que é viver isso. Eu venho vivendo muita coisa aos 4 anos. Eu entendo que evoluir realmente dói bastante. Dói bastante. Mas faça ideia, é igual uma academia. Pensa, você vai na academia, só de olhar você fica forte, ganha musculatura, ganha força, ganha um bom corpo. Só de olhar? Não, né? Você vai ter que pegar peso, vai ter que doer, não vai? Você vai ter que deixar de comer, não vai? É basicamente isso a evolução. Mas vai ter um efeito, mas vai ter um resultado, entende? E esse resultado é sólido. Esse ninguém tira de você, não é passageiro, entende? Você não vai depender de outras coisas, entende? Só que vem com o tempo. O problema é que estamos tanto submersos aos prazeres imediatos que ninguém quer mais evoluir, não, pra quê? Existem pesquisas que falam mais ou menos por cima aí que de 15 a 20% das pessoas buscam evoluir. É muito pouco ainda. Para a gente mudar todo o parâmetro desse mundo, precisa passar de 50% buscando evolução.
entende? A gente consegue realmente mudar todo o sistema, mas nós adoramos esse sistema. Mais da metade busca, sabe? Ser enganado, ser alienado, ser escravo do sistema, entende? E aí, como que vai mudar? Não vai mudar, não tem como mudar. Mas você precisa entender que a tua vida vai te cobrar e nós estamos em um ponto crucial dela. E está tudo sendo revelado para você olhar para tudo isso. Entende? E se você não renunciar a essas drogas, você não vai conseguir enxergar a realidade. Ah, falar, então não posso beber, não posso comer, não posso sair, não posso fazer nada, tenho que viver isso. Não, como é que é? Não dá para entender. A maioria das pessoas pensam assim. E quando a gente busca evoluir, a gente entende que dá sim para fazer tudo, né, sem ser influenciado, mas precisa desintoxicar. Você precisa entender a realidade de fato. Se você não desintoxicar, você não entende a realidade de fato. Não tem como. Não tem como. Imagina você numa lama. E para você limpar essa lama, você vai precisar sair dela, né? E sair de uma lama já é complicado, né? A gente atola, tá muito sujo, né? Os movimentos ficam mais difíceis. Mas se a gente ir saindo, depois fica mais fácil para limpar, não é? O problema é que as pessoas estão dentro dela e alimentam ela e não querem sair dela de forma alguma. Já abraçaram toda essa lama, entende? Dá sim para sair, fazer seu churrasco, beber sua cerveja, usar alguma coisa que você quer, até com consciência dá para fazer tudo, mas inconsciente é só uma ferramenta destrutiva. Tudo isso desse mundo está te consumindo. O terceiro fator é os pensamentos. Como que a gente se prende nos pensamentos, né? O tanto que eles gastam a nossa energia, o tanto que a gente cansa de pensar, só que a gente não busca entender, porque se ele está dentro de mim, ele é meu, né? É assim que as pessoas acham. Então sou eu que estou pensando, mas você precisa entender que existe um circuito na tua mente. Você sabia que você não pensa nada novo? Tudo que você pensa é de algo que você já viveu, já viu, já ouviu, tanto ouvindo consciente ou inconscientemente. Tem muita coisa que você gosta, né? Porque você viu propagandas que conversa com você de forma subliminar e aí você está preso aqui na mente e aí de alguma maneira vai subir para os pensamentos e aí querendo ou não você deixa isso gerar um sentimento, gera um comportamento. Então por isso que é importante você entender os pensamentos, entende? Você observar eles, entender o que você pensa na maioria dos dias, entende? Para você entender por que pensa, de onde que veio esse pensamento, qual crença esse pensamento alimenta, qual sentimento ele desperta, porque aí depois disso acontece a sua realidade, você cria tudo através dos pensamentos. Agora você pensa, tanto pensamento, os pensamentos gastam muita energia, muita mesmo. Então se você tem algum problema e começa a pensar, você não vai achar a resposta, você vai gastar muita energia, ficar esgotado e muito provável que vai tomar uma decisão que não vai ser legal, entende? Então você precisa entender um pouquinho, né? Parar um pouquinho para entender isso. Como eu faço para silenciar esses pensamentos? Qual é o exercício que existe para isso? Como eu posso compreender eles? Como eu posso buscar consciência? Para onde eu vou para entender sobre isso? Se você não fizer as perguntas, as respostas não vão chegar para você. Eu não tenho que te dar todos os passos aqui nesses vídeos, ninguém tem que fazer isso por você. Né? A gente fala algumas coisas para despertar alguma coisa em você, mas é você que tem que buscar, eu não mudo ninguém, eu não vou te mudar. Então busque entender, busque amenizar esses pensamentos, porque quando a gente está pensando, você está no passado ou no futuro. E você não vive o agora, você não presta atenção no que mais importa, entende? Então você desconecta realmente da realidade. Você vai para um mundo mental, imaginário, e aqui é muito sofrido ficar. É muito sofrido ficar. Entende? Eu te falei que é importante a gente passar por esses fatores, mas a gente precisa entender, entende? Aqui é uma escola, não dá para viver isso achando que é sobre isso. Entendeu? Então é bom sair desses padrões para você entender de fato o que você está fazendo aqui, para você tomar suas decisões de verdade, não ser influenciado o tempo inteiro. Porque eu duvido qualquer ser que buscar um pouco de conhecimento, entender de fato a realidade, sentir que é isso, não muda a sua vida. Não tem como mudar, não tem como. É como descobrir que todos os dias você coloca veneno pro teu corpo, entende? E só que você não sabia que era veneno. Mas a hora que você começa a saber, você fala, meu Deus, vou mudar tudo isso aqui. O que você faz com você é porque você tem certeza que está tudo bem. Entende? Então você está numa realidade que está acabando com a tua vida, né? E atrapalhando
tudo que você veio fazer aqui. Então por isso que é importante, acorda e olha para isso. O quarto e o último seria o ambiente. Os nossos ambientes fortalecem as nossas crenças, os paradigmas de vida. Se o seu ambiente fortalece e não coloca para você nenhum questionamento da sua vida, entende? Você vai precisar desconectar desse ambiente um pouco. Quando eu comecei a buscar evoluir de fato, mudar a minha vida de fato, me transformar, entender um pouco sobre mim, foi natural desconectar do ambiente que eu estava, porque o ambiente que eu estava não fortalecia o que eu estava buscando. Não estou dizendo que eu convivia com pessoas ruins, que muito pelo contrário. Eu não tinha nenhum amigo assim que eu possa dizer que é uma má influência na minha vida. Não, nenhum. São pessoas honestas, trabalhadoras, que conquistam as suas coisas. Eu sempre tive boas amizades, entende? Mas que não buscam, eles não buscam, não querem saber. E tá tudo bem, a gente tem que respeitar, só que a gente vai desconectando do ambiente. Automaticamente, mesmo você querendo ficar, você não consegue ficar. Mas entenda que se você não buscar outros ambientes que começam a colocar questionamentos em você, que começam a fazer você olhar para outros locais da sua vida, olhar a vida de forma diferente, você vai ficar imerso nessa realidade que o ambiente fortalece em você. O ambiente tem grande poder sobre nós. Grande mesmo. Ele fortalece tudo que você pensa do mundo, entende? Então, vou buscar evolução. Eu não tenho um amigo que busca, ninguém da minha família, ninguém fala disso, né? Às vezes você vive uma vida até bacana aí no seu circuito, né? Às vezes você trabalha, tem um emprego legal, final de semana chega, diversão, tem lugares para ir, muitas pessoas ao seu redor, vou olhar para a vida para quê? Se fosse sobre isso, você estaria tirando nota 10. Mas não é sobre isso. Um dia essa vida vai te cobrar caro. E se não, está te cobrando já, né? Que a maioria está, só que as pessoas não querem enxergar. Ah, é um acaso, é má sorte, é porque tem que ser. Ah, e seja como Deus quiser. Deus sabe o que faz, né? É muito fácil agora falar que é Deus, né? Você não toma as decisões, você não sai do lugar, mas agora é Deus. Entende? Então, gente, entenda que você veio, você pediu para estar aqui, você é merecedor de estar aqui, porque não estamos aqui por um acaso, vivendo tudo isso aqui por um acaso. Somos escolhidos, na verdade. Então, faça por merecer, faça valer essa estadia aqui. Não faça de qualquer forma, de qualquer jeito. Entende? Olhe para a sua vida. Então, eu chego no final de mais um vídeo, quero te agradecer se você chegou até aqui. São raras as pessoas que chegam. Dói um pouco a gente ver que dá um trabalho fazer o vídeo e poucas pessoas chegam até no final. Mas está tudo bem, eu entendo. Hoje a busca das pessoas, da grande maioria, da massa maior, não é sobre isso. Ela não está interessada nisso, não é essa a realidade que ela vive. E muito provável que olha para pessoas que buscam isso e ainda acha que as pessoas, né, são doidas, estão inventando, porque ela está fortalecida da realidade que ela acreditou viver. E tá tudo bem, a gente tem que entender. Então esse vídeo é para você olhar para isso e entender também que essa pessoa vive o que vive, você tem que ter compaixão, não tem que julgar, não tem que achar maior ou melhor que a pessoa, entendeu? Pra gente viver uma vida mais saudável com a gente mesmo. Porque no final das contas estamos aqui para olhar para nossa vida. A gente não muda ninguém. A mudança de dentro para fora, como que a gente vai mudar? A gente não vai entrar dentro da pessoa, né? Então faça por você, mas faça. Valeu, gente. Muito obrigado por mais esse vídeo. Te espero no próximo, hein? Valeu! Gran Espíritu